Então, a palavra do Senhor, nós vamos começar lendo no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Até aí. O que me levou, na verdade, a trazer a palavra de hoje, eu corri atrás de vários versículos, e são tantos versículos e tantas palavras, mas é sobre essa questão do ombro, né? Que diz ali que o principado, né, está sobre os seus ombros. E se você for procurar na Bíblia a palavra ombro, você vai encontrar várias vezes, né? E foi o que me direcionou. Mas eu quero dizer que nós estamos hoje à busca desse Senhor, desse menino que foi nos dado, igreja, não foi cobrado para nós termos Jesus. Jesus foi dado, né, por Deus a nós. E olha quanto adjetivo, quanta qualidade de Jesus aqui, né? Porque diz que ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Igreja, Jesus é conselheiro. Mas quantas vezes eu e você tentamos aconselhar alguém e nós vemos que o conselho vem de Deus e a pessoa não aceita. E muitas vezes, igreja, essa pessoa somos nós. Muitas vezes o Senhor está usando pessoas, o Senhor, através de pessoas, está usando a boca dele para falar e para nos aconselhar. E nós também ficamos, né, que nem aquele boi coiceiro, né, dando chute para tudo que é lado, rebeldes, e não colocamos em prática aquilo que Deus, né, tem usado. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, igreja. Então você pode correr hoje atrás de dinheiro para ter uma aposentadoria, um trabalho, né? Isso tudo faz parte, tudo isso é legal, legal no sentido que é justo. Mas quem é o príncipe da paz? É somente Jesus. Nós podemos buscar todas as coisas hoje, mas no final, será que nós teremos dessa paz? Né? Porque nós podemos ter uma aposentadoria, podemos chegar à nossa velhice, mas quem sabe sem paz, quem sabe sem saúde. E aqui a palavra está dizendo que o Senhor, ele é o príncipe da paz, né? Aí no versículo 6 de Salmos 81, também eu vou relatar esses dois versículos e depois a gente vai entrar dentro da meditação daquilo que eu vou pegar em outro livro, né? Mas diz assim, ó: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Eu quero dizer para quem, né, é novo convertido, quem não é ainda batizado, quem está há pouquinho tempo na presença do Senhor. Eu acredito que cada um que já é crente mais velho, né, na presença do Senhor aqui, sabe das cargas que trazia nos seus ombros. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó: tirei dos seus ombros a carga e as suas mãos ficaram livres dos cestos. Deus tirou cargas dos nossos ombros, Deus tirou cargas das nossas mãos, igreja. E isso é muito importante, a gente olhar para trás e lembrar daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, e quem sabe que está com os ombros, isso é uma expressão, na verdade, né? Está com os ombros cansados, porque fardos têm sido colocados nos teus ombros, as tuas mãos não aguentam mais de tanto serviço, de tanto problema, de tanto lidar com dificuldade, né? com problemas. E o Senhor, Ele quer fazer isso na tua vida também. Ele quer tirar essas cargas que você tem carregado. Ele quer tirar esses cestos das tuas mãos e quer deixar as tuas mãos livres. Amém, igreja? Nós vamos fazer uma leitura no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Você pode abrir a tua Bíblia, então, 1 Samuel, no capítulo 4. Deixa eu só achar aqui, porque eu já tinha salvo em casa. Então, livro de 1 Samuel, capítulo 4. Então, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, diz assim: naqueles dias, o povo de Israel, você que está sem Bíblia pode acompanhar a leitura, né? Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Repita comigo: 4.000 soldados.
Eu só estou pedindo para você repetir, porque depois vai ficar mais fácil de você interpretar aquilo que eu vou falar. Quando aqueles tinham escapado, voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel, e disseram: por que é que Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem, esses gritos nos acampamentos dos hebreus, o que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu coisa assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus, lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim, os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas mortos. Vamos repetir agora: 30.000 israelitas mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Aí mais um pouquinho mais adiante, no 16, diz assim, que um homem, né, ele... Deixa eu deixar essa outra parte ali para depois, que eu acho que vai ficar melhor na sequência. Bom, igreja, o que nós acabamos de ler aqui, né, começa falando sobre algo que foi roubado, né, da presença dos israelitas, e eu creio que alguns já sabem a história, mas eu vou resumir, porque há pessoas que, quem sabe, não entendam, né, o que quer dizer essa arca que é falada aqui. Mas a arca, o que era, né? Os irmãos que já conhecem a palavra sabem que é aquele utensílio sagrado que ficava no tabernáculo, no lugar do Santo dos Santos, e era como se fosse uma caixa. Eu vou dizer assim, não era uma caixa, mas representar como se fosse uma caixa. Lá dentro tinham 3 coisas sagradas, que era o maná, que o povo comeu no deserto, tinha também a vara de Arão, né, que floresceu, e a tábua da lei, né, a tábua dos 10 mandamentos que Deus havia entregado né, a Moisés, e Moisés entregou depois esses mandamentos ao povo. E essa arca, quando você lê as escrituras, né, essa arca, quando ela estava no meio do povo de Deus, eles venciam a guerra. E quando a arca não estava, eles perdiam. Na maior parte das histórias você vai ver o que acontecia, né, que acontecia dessa forma. Só que agora nós vemos que a arca estava com o povo, mas eles não venceram a batalha. Por que eles não venceram, né? E é isso que nós vamos tentar entender o que aconteceu. No primeiro momento, lá no versículo 2, eu pedi que a igreja repetisse, né, que 4.000 morreram. Então, né, os israelitas, eles entram em confronto com os filisteus, igreja. Eles entram, né, num combate ali territorial, né, por causa de terras, né, deve ser por causa disso. E o que acontece é que quando os israelitas, para você entender quando fala israelita, a igreja quer dizer nós, o povo de Deus. E às vezes a gente se pergunta, poxa, mas o povo de Deus foi lutar e perdeu? Perdeu, e perdeu várias vezes. E isso tinha um motivo, por quê? Não porque Deus não era forte, não porque Deus havia perdido o poder, ele nunca perdeu e nunca perderá. Nós é que somos o problema, na verdade, né? Quando o povo de Deus perde algo, a igreja, às vezes é livramento de Deus. Mas Deus tem batalhas que Deus queria que você vencesse. Mas por causa, às vezes, da autossabotagem que nós fazemos no propósito e no plano de Deus, nós começamos a perder batalhas. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Então, eles foram para o combate e 4.000 soldados morreram. E o primeiro entendimento que eu quero trazer desse versículo 2, igreja, é que muitas vezes as pessoas passam
Comparado, deixa eu fazer uma pergunta para você, comparado 4.000 para 30.000, é uma grande diferença ou não? É uma baita de uma diferença, né? São 26.000 soldados mortos no segundo combate. E o que nós podemos aprender nesse primeiro versículo, igreja, que muitas vezes eu e você estamos passando por problemas pequenos ainda, dificuldades pequenas ainda, mas Deus está usando isso simplesmente para te acordar, para me acordar, para chamar atenção. Acorda aí, desperta aí, não é esse rumo, não é por esse caminho, não é desse jeito. Acorda, desperta, porque você pode ter um estrago maior lá na frente. Então, os problemas que você encontra hoje, muitas vezes, quem sabe, hoje, se você olhar para trás, você já pode dizer, puxa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido diferente lá naquele ano tal. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas eu às vezes paro e começo a refletir sobre a minha vida e penso, puxa, se eu já tivesse começado lá naquela época, lá no começo do namoro, lá no começo do casamento, né? Tô dando um exemplo. Se eu já tivesse agido assim, se eu tivesse levado a sério as coisas de Deus, se eu tivesse feito como Deus queria, eu não estaria num estrago tão grande hoje. E eu quero dizer para você, igreja, hoje ainda os nossos problemas, eles são pequenos comparados ao que eles podem chegar, ao estrago maior. Então, o que nós podemos aprender nesse versículo, igreja, que não é filisteu vindo contra você, não é inimigo que está matando, que está causando problema, é o próprio Deus te acordando com sinais. Deus está dando sinais, você está num problema, numa dificuldade de sempre, aquilo não muda, está toda a vida do mesmo jeito, não teve mudança, acorda, é Deus te dando chance, é Deus chamando a tua atenção. Muda a rotina, muda o roteiro, não é desse jeito. E quer saber, igreja? É sempre Deus nos chamando para Ele. É sempre Deus mostrando, você está afastado de mim, você está longe de mim, você não está comigo. Deus está dando chance e nos mostrando, vem para mim. Aí lá no versículo 3 vai dizer que eles perguntam, os israelitas, o povo de Deus pergunta, meu Deus, mas por que Deus permitiu isso? Eles perguntam lá, por que Deus nos fez passar por essa grande derrota? E eles, igreja, eles não consultam a Deus e eles investem mais um pouco, que aí chega o que acontece lá no versículo 10. Então, pergunto para Deus, Deus, essas coisas estão na minha vida, como eu acabei de orar no começo, se há algum caminho mau em mim, Senhor, mostra-me para que eu possa me consertar. Hoje é dia de nós pedirmos isso, igreja. Ainda é tempo, ainda dá tempo de hoje nós fazermos essa pergunta para Deus. Aí lá no versículo 4, nós vamos ver, então, que os israelitas, sem perguntar para Deus o que eles deveriam fazer, eles dizem que eles perderam a guerra, né? Porque eles estavam sem a arca, que representava a presença de Deus, né? Então, eles mandam trazer a arca lá para dentro do acampamento, onde eles estavam em guerra, onde eles estavam em combate. Mas o erro deles, é que nós lemos ali, que 2 pessoas estavam à frente, né, da arca que representava a presença de Deus. 2 pessoas que se chamavam Ófine e Finéias, e isso a igreja está careca de saber, mas eu vou repetir por causa de algumas pessoas que são novas e que talvez não entendam isso. Mas a Bíblia vai dizer que Ófine e Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli, e eles estavam incumbidos, eles tinham, sido liberados por Deus para fazer o quê? Para carregar a arca do concerto, porque eles eram daquela linhagem. Porém, Ófine e Finéias, todos sabem, não tinham o temor de Deus. Quando eles iam fazer os sacrifícios no templo, eles faziam, até queimavam os incensos, os bichos, como era na lei de Moisés. Só que a Bíblia vai dizer que, paralelo a isso, junto com o que eles faziam para Deus, eles se prostituíam. E além de se prostituir, eles cometiam alguns crimes de extorquir o povo, de tirar dinheiro do povo. Então eles faziam essas coisas. E essas coisas a gente sabe que é errado, e isso não era do agrado de Deus. Então ali, igreja, que está errado. Está errado por quê? Porque o povo estava lá no meio da batalha, estava lá, trouxeram a arca, mas tinha 2 pessoas que não estavam aprovadas por Deus. Então, o entendimento que eu trago daqui, desse versículo, igreja, é o seguinte, que
Você não pode ter um Ofni e um Finéias na tua vida junto nas suas batalhas. Você está enfrentando problema de saúde, você está enfrentando problema financeiro. Eu vou chamar... Veja bem, igreja, Ofni e Finéias, eles tinham títulos que vinham de Deus, né? Eles eram sacerdotes, eles eram o pessoal, as pessoas encarregadas dentro do tabernáculo. E hoje, para a linguagem de hoje, né, trazendo, eu vou dizer, eles eram como se fosse uma diaconisa, né? Como se fosse um presbítero, como se fosse uma missionária, um missionário, uma pastora. Eles representavam isso. Só que eles não tinham uma vida de temor a Deus. Eles não tinham uma vida no altar. Isso quer dizer que as tuas batalhas, escute bem, as tuas batalhas, igreja, não é todo pastor, não é todo o missionário, não é todo presbítero, não é todo diácono, não é toda diaconisa que você pode chamar para orar e, né, colocar isso em conserto na tua vida. Não é qualquer mão, vamos dizer assim, não é qualquer mão que você pode chamar para vencer as tuas batalhas. E isso eu já preguei, já falei, igreja, que não é qualquer pessoa que nós vamos chamar para dentro da nossa casa para orar também. Sabe, eu vou contar isso para a igreja, mas um certo tempo eu vi uma pessoa, demonstrava ser algo, e eu estava passando por um problema, por uma dificuldade, algo que não era os filisteus, era o próprio Deus tratando comigo, mas estava difícil a batalha. E por algum momento na minha vida eu pensei, eu vou convidar essa pessoa para vir lá em casa com as irmãs, para orar na minha casa. Essa pessoa não está aqui no nosso meio, fique bem tranquilo. Irmãos, mais tarde, com o passar do tempo, sabe, foi uma decepção bem grande, sabe? Tipo assim, o que eu ouvi falar, sabe, o que aconteceu, os comentários, e até vou falar bem a verdade, era a respeito de mim que a pessoa fez. E aquilo, tipo, eu pensei, como é bom servir ao Senhor, como é bom buscar o Senhor, porque o Salmo 121 diz assim, igreja, que Deus não vai deixar o teu pé vacilar. Sabe o que é isso? Deus não vai deixar você chamar a pessoa errada. Quando você tiver os teus joelhos no chão de verdade, quando você tem a tua vida na presença do Senhor, por mais que o barco comece a querer afundar, mas você vai pensar, eu vou chamar tal pessoa, eu vou conversar com tal pessoa, e Deus, Ele tira do caminho, Ele desvia, porque Ele sabe, Ele conhece o coração, igreja. Mas tem muita gente, igreja, que leva as coisas de qualquer jeito, que não tem intimidade com Deus, que Deus nos leva para o vale, mas Ele cuida. Ele tinha me levado para aquele vale, mas Ele estava me cuidando e eu não sabia. Eu queria apressar, quem sabe, o processo por uma oração de alguém. Não pense que o processo que você está passando na tua vida, pode vir uma pessoa e vai fazer a oração e vai tirar da tua vida. Não, não vai tirar, porque é Deus que colocou, é Deus que tira. Enquanto eu e você não passarmos pelo tratamento, enquanto eu e você não aprendemos o que tiver que ser aprendido, pode ser o pastor mais ungido, não vai acontecer nada. E a culpa não é do pastor ungido, não é a culpa do pastor ungido, o problema é eu e você mesmo. É isso que nós vamos tratar. Não é o problema o pastor, não é o problema o irmão da igreja, sou eu mesma, Senhor. Sou eu que sou terra seca, sou eu que sou o problema. E da mesma forma, quando é Deus que está te levando para o vale, pode ter certeza. Se você pensar em trazer alguém de errado, ou Deus vai deixar entrar na tua casa para ver a grande bobeira que você fez, né? Ou Ele vai livrar. Ele vai tirar. Ele nem vai deixar pisar lá dentro. Porque eu criei uma expectativa em alguém. E depois, mais tarde, eu falei, meu Deus, obrigada, Senhor. Porque eu ia trazer justamente essa pessoa para dentro da minha casa, para me ajudar em oração, que eu achava que era uma pessoa assim, 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 assado. E eu ia trazer, desculpa, com perdão a palavra, trazer um... E que eu podia dizer, uma cobra para dentro de casa, né? Então é isso, igreja. Quando nós temos vida no altar, igreja, Deus não deixa o nosso pé vacilar. Ele não deixa nós ser vacilão. Essa é a palavra. Deus, Ele nos conserta. Amém, igreja? E eu volto a dizer, não é só uma pessoa fisicamente. Muitas vezes nós estamos deixando pessoas entrarem por aqui. Eu já falei sobre isso, eu volto a repetir. Qualquer pastor, qualquer missionário, qualquer canção que fale de Deus, pode tocar dentro da minha casa. Não, não pode. Nem isso, igreja. Isso, quando nós temos os nossos joelhos no chão, o Senhor vai começando a mostrar. Sabe, a Bíblia diz assim, que Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Glória a Deus. Então, igreja, de repente você começa a escutar uma pessoa e você começa a ver, esse não veio do meu pastor. Essa não é a voz do meu Jesus.
O meu Jesus não se porta dessa forma. O meu Jesus não se comporta, ele não age dessa forma. E o Senhor vai mostrando quem você pode escutar, digamos, quem você pode seguir e quem você não pode seguir. Amém, igreja? Amém. E aí, igreja, qual que era o problema, então, de Ófines e Finéis? E hoje o Espírito Santo possa estar confrontando, não afrontando, né? Para afrontar é provocar. Eu confrontar é tipo colocar em questionamento aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. As pessoas, Ófines e Finéias, né? E mais aquele povo de Israel, que era o chamado povo de Deus, eles queriam a presença de Deus para quê? Me diga uma coisa, eles queriam aquela arca, aquele objeto dentro do acampamento para quê? Para que Ófines e Finéias queriam? Para o quê? Para ganhar uma guerra. Para vencer uma batalha. E hoje eu pergunto para você que está aqui. Pode até começar a refletir. Por que você quer essa presença de Deus? E eu te pergunto. Você quer apenas para alcançar um resultado? Para realizar um sonho? Para que você quer a presença de Deus? Simplesmente para ter uma solução para os seus problemas? Você quer a presença de Deus simplesmente para ter poder? Para ter status? Para ter glamour? Para se aparecer? Para ter uma agenda cheia? Para ser uma pessoa que é o fulano de tal? Ófines e Finéias queriam uma arca lá dentro, sabe para quê? Só para vencer aquela guerra. Mas sabe qual era o problema de Ófines e Finéias? Eles queriam a presença, queriam a arca para ter poder, para ter resultado, para ter status, como eu falei, tudo isso. Mas eles não queriam mudança. Eles não queriam mudar de comportamento. Eles não queriam se converter. Eles não queriam se arrepender. Eles não queriam mudar a rotina de vida, o estilo de vida. Eles não queriam mudar o rumo da vida deles como eles haviam programado para a vida deles. Eles queriam a arca simplesmente para quê? Para poder, igreja. E infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que querem estar na igreja, querem a arca. Vamos dizer a arca. Somente para isso. Mas não querem ter uma vida devocional com Deus. Não querem viver uma vida com Deus. Uma vida de joelhos. Uma vida ouvindo a voz de Deus, aquilo que eu posso, daquilo que eu não posso fazer. Somente para o aqui e agora. E é como eu falei, eles não queriam mudar de comportamento. Ófines e Finéias, eles queriam vencer a batalha, mas eles não queriam mudar de comportamento. E eu pergunto para você, aqui hoje, perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fala que Ele nos dá tudo, Ele faz tudo por nós, igreja. Eu quero dizer para você, qual é a tua razão de você querer a presença de Deus? Para viver com Ele? Para ter a salvação? Para estar eternamente com Ele? Ou simplesmente para vencer alguns problemas da tua vida quando aparece? Porque assim, é assim a nossa vida, ela tem altos e tem baixos. Então quando vem o baixo, eu vou para a presença. Eu quero a presença. Mas quando o problema é eu venço e eu estou no alto, eu vivo pelo que eu quero. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que vale muito mais você querer Deus, para ter Deus mesmo de verdade para você. Deus, Ele quer te dar tudo isso que você precisa. Deus tem, aliás, a Bíblia diz que Deus tem mais do que nós imaginamos ou pensamos. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer salvar a tua casa, Deus quer trazer aquilo que você precisa, seja dentro da tua casa, seja material, seja físico, seja um problema de saúde, um problema físico, tudo Deus quer dar para você, igreja. Tenha certeza, Ele é um Pai bondoso, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Mas o nosso coração, como é que está com Deus? É como eu disse, será que queremos Deus só para vencer resultados? Para não ficar mal falado aí fora, né? Para não passar vergonha aí fora, simplesmente só para isso? Para Deus cobrir a nossa nudez, né? Quando acontece alguma coisa? Ou queremos Deus de verdade? Será que somos sinceros com o Senhor? Não adianta carregar a arca do conserto, igreja, e não estar consertado. Deus. Não vai adiantar nada. Aí mais à frente, no versículo 5, vai dizer que eles gritaram, né? Quando a arca chega naquele acampamento de batalha, eles gritaram, eles fizeram barulho, eles jubilaram, né? E eu quero dizer para você que tudo isso que eles fizeram, eles pularam, eles gritaram, eles ficaram felizes, né? Adoraram a Deus, louvaram a Deus. E eu quero dizer para vocês que
levantar a mão para o alto, pular, saltar, tudo isso é necessário. E eu sou totalmente a favor. Mas nada disso vence batalha se não tiver mudança de comportamento. Se não tiver mudança de vida, nós podemos se arrebentar aqui dentro da igreja. Nós podemos saltar 2 metros para cima. Né? Podemos até colocar aqueles pula-pula para pular mais alto debaixo dos nossos sapatos. Mas nada disso vai adiantar se não tiver mudança de comportamento. E aí lá no versículo 10, então, que foi o que eu falei para a igreja, né? No versículo 2, eles perdem 4.000 homens. Lá no versículo 10 vai dizer que o estrago foi maior. Eles perdem o quê? 30.000 homens de Deus, pessoas de Deus, igreja. Nós podíamos dizer crentes morreram numa batalha. Por quê? Porque Deus já tinha dado sinal lá nos 4.000 homens. E eles não prestaram atenção aos sinais. Eles não deram atenção, eles não questionaram aquilo, de certa forma, naquilo que eles podiam mudar. E o estrago do segundo combate foi muito maior. E o que eu quero dizer para você, não negligencie, não deixe de lado os sinais que hoje Deus está te dando, porque lá na frente o problema pode ser maior. Então, não insista naquilo que Deus já disse não para você, que você conhece pela palavra, não insista porque não vai dar certo. E a derrota pode ser maior. E aí lá no verso 16, a igreja vai dizer assim, eu falei agora há pouco para a igreja, que eu ia deixar para ler depois, diz assim, então que esses homens morrem, né? 30.000 homens morrem nessa batalha. E olha só o que aconteceu com um deles, ó. Um homem, né, foge lá da batalha e ele vai levar essa notícia para Eli, que era o sacerdote e era pai de Ofni e Finéias. Eli era o sacerdote, né? E os filhos dele cuidavam lá, né? Do tabernáculo, das coisas, enfim. Então, todos eles morrem e apenas um foge. Tem uma lição para a gente aprender aqui, ó. Então, esse homem foge de lá e vai até Eli e fala isso para Eli, né? Ele chega lá no pai dos dois e fala. O homem disse, eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Irmãos, a primeira lição, antes da gente dar continuidade aqui, é que tem guerras e tem batalhas que se você não fugir, você vai morrer junto. E isso quer dizer, não bata a boca, não responda, não retruque, não vá tirar satisfação. Pare de ficar se justificando, sabe? Pare de contra-atacar. É melhor ficar quieto. É melhor fugir. Deus está falando, se você quer poupar a tua vida, fuja de certas guerras, de certas discussões. Fique quieto. Lá no teu trabalho, igreja, tem muita gente que não foge, que não fecha a boca, que entra nos mesmos papinhos, nas mesmas conversas, e aqui diz que essa pessoa só ficou viva porque ela fugiu. E eu digo hoje, você pode perder o teu trabalho se você continuar com as mesmas fofoquinhas, com o mesmo exemplo dos ímpios. Deus está dizendo, fecha a tua boca, não fale nada, fique quieto, entregue na mão de Deus, não jogando pragas, porque vocês fizeram isso para mim, agora vai acontecer assim, assim, assim para vocês. Não, quem somos nós para dizer isso, para amaldiçoar alguém? A mesma boca que abençoa não pode amaldiçoar. Diga, Senhor, eu posso ser injusta junto, quem sabe, mas não estou achando certo, ou eu sou justa por completo, mas toma essa causa nas tuas mãos e faz algo, me ajuda a me calar, me ajuda a ter sabedoria nesse momento. Então Deus está dizendo que dentro do teu trabalho, dentro da tua família, você vai precisar poupar a tua vida fugindo de certas coisas. E esse homem fugiu e ele conseguiu ter vida. Os que quiseram falar lá, discutir, brigar, tentar, querer ganhar território, isso aquilo, morreram. Acabou a história deles ali. E esse voltou para contar o que aconteceu. E aí, irmãos, a Bíblia, né, fala ali no versículo 18, algo que eu sempre li, mas muitas das vezes eu passava, digamos, não que passava por cima, mas sem dar uma atenção melhor. Eu já ouvi muitos pregadores falando que ele não corrigiu os seus filhos. Que ele via os filhos fazendo isso, eu já vi várias pessoas falando isso, que ele via os filhos fazendo errado e ele não corrigiu. E eu mesma já li, mas não vou falar onde que está aqui, porque agora não é o momento para agora. Mas fala
eu lembro de ter lido isso, que Eli, ele exortou os seus filhos, dizendo: isso que vocês estão fazendo é errado. Isso que vocês estão fazendo não é do agrado de Deus. E muitas pessoas dizem que a família de Eli foi destruída porque Eli não orientou. Eli orientou a igreja, e a Bíblia diz isso. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Quem sabe Eli, no meu entendimento, isso sou eu que estou falando, ele tinha que ter o quê? Ter tomado uma posição mais drástica. Era chegado lá no templo e dito: escuta aqui, falado para os dois filhos: sai daqui, Finéis, sai daqui, Ofni. Enquanto vocês não consertarem a vida de vocês não fazem mais esse trabalho na casa do Senhor. Eu mesmo sem força, me arrastando, eu vou fazer. Porque a Bíblia diz que ele já era idoso. E ele não fez isso. Então eu acredito que o que faltou para ele foi uma atitude drástica, foi uma posição. Você está errado, vai ter que descer. Vai ter que ir para o concerto. Depois você vem aqui fazer isso aqui que você fazia. Né? E a Bíblia vai dizer, igreja, preste bem atenção. Eu lia e achava, porque lá no versículo 18, vamos ler o 18 lá para a igreja entender. Então chega esse homem e conta essa história para Eli, né? Que o povo de Israel passou por uma grande derrota. Lá no verso 17 vai dizer, vai contar para ele: além de tudo, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança. Veja bem, verso 18. Quando Eli ouviu falar sobre a arca, que a arca havia sido roubada, ele caiu da cadeira para trás e morreu. Sabe, por um tempo, sem prestar atenção nesse versículo, igreja, eu achava que Eli havia morrido por pena, por dó, por um susto muito grande, porque o seu filho, Finéias e Ofni, faleceram naquela guerra. Mas acontece que a sequência aqui da história diz que o homem chega e conta, primeiro, que eles sofreram uma grande derrota, que além dessa derrota, os filhos dele haviam morrido, né? E que os filisteus tomaram a arca. E aí a Bíblia diz, no verso 18, como nós acabamos de ler, que quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás e morreu. Sabe o que quer dizer isso, igreja? E hoje eu consigo entender que eu e você, nós conseguimos sobreviver até com a perda de um ente querido. O Espírito Santo joga água lá dentro, nós conseguimos vencer qualquer barreira, porque nele tudo é possível. Mas, igreja, nós conseguimos sobreviver sem, presta bem atenção, você consegue sobreviver sem um carro, você consegue sobreviver sem um trabalho, você consegue sobreviver sem objetos, sem coisas palpáveis. Mas você não consegue sobreviver sem a presença de Deus. A partir do momento que eu e você perdemos a presença de Deus, nós vamos rumo, primeiro, a uma morte espiritual. Mas Jesus pode te ressuscitar nessa noite. Se você está morto espiritualmente, Jesus quer te ressuscitar. Mas você precisa dar um passo. Você precisa falar com o Senhor, você precisa falar para Deus: Deus, me enche dessa água viva, Deus, me enche dessa água para te buscar, porque todo mundo fala em tanta oração, todo mundo fala em tanto louvor, todo mundo fala em tanto isso, eu não sinto vontade, eu não quero, parece que eu não consigo. Você está precisando da água viva de Jesus. E se você pedir essa água viva, o Espírito Santo vai te impulsionar para isso. O Senhor pode te acordar. E é o que eu digo: se você perder a presença, você vai morrer espiritualmente. E aí, consequentemente, pode haver uma morte física. Vai haver uma morte física. E hoje é tempo, igreja, de nós não negociarmos a presença de Deus por nada. Se algo está vindo nas suas mãos, na tua cabeça, no teu coração, propostas estão vindo para você negociar a presença de Deus, não negocie, não aceite. Se está vindo propostas, porque assim, igreja, a presença de Deus, ela é buscada. A presença de Deus, ela tem um lugar para ser buscado, ela tem a forma como ser buscada. E sabe como é que é? O inimigo, ele não vem assim e cata a presença de Deus na minha vida e da tua vida. Ele vai colocando coisinhas para aquele momento que você buscava a Deus, você não busca mais. Para o momento que você pode estar na presença do Senhor, você já não pode estar mais. E aí é que a presença de Deus vai embora. Então não esqueça, ele não morreu por causa dos seus filhos, ele morreu porque ele perdeu a presença. Porque quando ele soube que a arca havia sido roubada, foi que ele teve um choque. Amém? Aplauda o Senhor, que você possa meditar nessa palavra, né? E que você possa almejar Jesus te ressuscitar se você está com um problema espiritual. Amém, igreja?